Glórias ao Senhor. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Comer carne e beber sangue. Isso é um assunto importante. É um estudo escrito pelo pastor Timofei Jacob. E eu vou dar voz a este estudo. E ele começa assim: a carne de Cristo é comida e o seu sangue é bebida, e o resto é conversa fiada. Foi o que lemos no jornal em Penápolis na década de 60, no qual escrevíamos, a pedido do então prefeito Edson João Gereissati. Sem dúvida, ele o disse, ou escreveu assim, por desconhecer completamente a palavra de Deus. Vamos fundamentar na Bíblia o que vamos dizer. Em João 6, versículo 54, lemos: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Uma leitura corrida pode nos fazer entender erradamente a palavra de Deus. A leitura tem que ser feita com muita calma, comparando palavra por palavra, sempre à luz do contexto. Porque, do contrário, poderão surgir heresias. E o povo que não se dá o trabalho de ler e estudar, acaba aceitando como doutrina. Eu aproveito e abro um parênteses para ler o que está no Salmo 1, a respeito da meditação da palavra de Deus. Meditar. Olha aqui. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tem que meditar, tem que ruminar a palavra. Ler apressadamente não, meditar, e não comer pelas mãos dos outros, nunca. O cristão deve comer pela mão dos outros, deve ouvir, vai lá, ler, medita e tira as suas próprias conclusões. Pois bem, a carne a que se refere Jesus é o seu corpo, que seria dilacerado na crucificação. E no verso 60, diz que muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, diziam: duro é este discurso, quem não pode ouvir? Nós estamos aqui nos referindo ao que está em João, no capítulo 6, versos 54 e seguintes. Interpretando literalmente essas palavras, o discurso de fato se torna duro de ser ouvido, e não somente ouvido, mas também engolido. Vou repetir. Interpretando literalmente essas palavras, o discurso de fato se torna duro de ser ouvido, e não somente ouvido, mas de ser engolido. Comer a carne de Jesus, beber o seu sangue, essa não dá para aceitar. Certamente era isso que passava na mente dos seus discípulos. No verso 58, nós estamos lendo João, Evangelho segundo São João 6, 58, Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu, quem comer deste pão viverá para sempre. E no verso 55 diz:
porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Eles devem ter pensado: não dá para aceitar. Como poderemos comer a sua carne e beber o seu sangue? Será que ele está querendo ensinar-nos a antropofagia, ou seja, comer carne humana? E no verso 52, diz o evangelista: e disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode ele nos fazer comer a sua carne? Prossigamos. Este pensamento começou também a afetar os 12 apóstolos. Por isso Jesus os chamou e lhes fez esta advertência: não murmureis disto. E no verso 63 diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são Espírito e vida. E no verso seguinte diz: mas alguns de vós não creem. O Senhor Jesus está usando um tipo de parábola, pois a sua carne, como dissemos, seria dilacerada. Ele seria crucificado. Então aquele que cresce na possibilidade de alcançar a salvação, teria que crer também que ela é produto ou resultado de uma vida entregue totalmente à morte. Então, quem crê nele é como se estivesse comendo a sua carne e bebendo o seu sangue. Então, quem aceita esta verdade, tal como está escrita, é salvo. E não é conversa fiada, como disse a pessoa acima citada. Deus não está brincando e nem falando abobrinhas, como se costuma dizer. É necessário crer e crer de coração. Quando o Senhor Jesus instituiu a ceia do Senhor, ordenou-nos que a celebrássemos anunciando a sua morte. Ele deu o pão, depois de partido, e o cálice, dizendo: fazei isto em memória de mim. 1 aos Coríntios 11, 25. Então, memória só se faz na ausência de alguém. Portanto, Jesus Cristo não está presente no pão nem no cálice, mas em espírito. É importante essa passagem aqui. Um argumento muito importante. Eu vou reler. Quando o Senhor Jesus instituiu a ceia do Senhor, ordenou-nos que a celebrássemos anunciando a sua morte. Ele deu o pão, depois de partido, e o cálice, dizendo: fazei isto em memória de mim. Então, memória só se faz na ausência de alguém. Portanto, Jesus Cristo não está presente no pão nem no cálice, mas em espírito. O apóstolo Paulo, em 1 aos Coríntios 11, 19, diz: importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem. E hoje muitas seitas aceitam e praticam tais heresias ensinadas por certos teólogos. Por isso é necessário muito cuidado, pois elas penetram com muita facilidade nas igrejas. Aliás, a Bíblia nos adverte do perigo daqueles que retiram palavras dela e de outros que acrescentam palavras. Esses tais receberão a recompensa de punição de seus atos. Podemos dizer ainda do perigo de outros mudarem o sentido das palavras. Que Deus nos livre desse mal. Está aí um artigo esclarecedor a respeito de comer carne e beber sangue, porque alguns acreditam que na Santa Ceia do Senhor, os elementos pão e vinho se transformam efetivamente no corpo e no sangue
do Senhor Jesus, respectivamente. O pão, uma vez consagrado, é, na realidade, o corpo do Senhor Jesus. E o vinho, uma vez consagrado, é o sangue do Senhor Jesus, e todos então devem comer essa carne e beber esse sangue. Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo.